Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Nossa Casa Comum. Sua ação faz a diferença no cuidado com o planeta. Uma campanha promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição Misério. A emergência climática é um desafio global sem precedentes, que afeta a vida de toda a população mundial. Dificuldades de acesso à água e alimentos, migrações forçadas, desastres socioambientais, disseminação de doenças e mortes são algumas das terríveis consequências das relações predatórias que a gente tem com o nosso ambiente, né? Ou modificamos nossa forma de estar no mundo, ou esses efeitos se tornarão a cada dia mais devastadores, sobretudo para as populações mais vulneráveis. A gente hoje vai conversar sobre este modelo que chamam de desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? A quem ele interessa? Quem se beneficia? E que prejuízos ele causa? Eu sou Fabiana Coelho, jornalista da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e, juntamente com Roberto, apresento a vocês este segundo episódio. Hoje, nós contaremos com a participação de dois representantes de comunidades que sofrem os impactos desse modelo devastador que chamam de desenvolvimento. Joyce Paixão é da Associação Gris Solidário, na comunidade de Vila Raiz, no bairro da Várzea, Recife, Pernambuco. E Adriano Alves representa as comunidades atingidas pelo desastre socioambiental da mineradora Braskem, em Alagoas. Eu sou Roberto Júnior, da Cáritas Arquidiocesana de Maceió, e integrante da rede de comunicadores da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Vou me juntar a Fabiana Coelho para mediarmos este bate-papo. Obrigada, Roberto. E vamos começar a conversa pela Joyce. Eu sei que a comunidade de Vila Raiz fica bem às margens do rio Capibaribe, né? Então, as inundações e os impactos das mudanças climáticas são problemas que se repetem. Joyce, você poderia falar um pouquinho sobre o que a população tem que enfrentar todos os anos? Para você, o que estes problemas têm a ver com a ação humana e seu modo de vida? Oi, Fabiana. Oi, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Oi, Adriano. Então, a comunidade aqui de Vila Raiz fica na Várzea, né? A Várzea é o segundo maior bairro de Recife. E é um desafio todos os anos para as famílias, não só daqui da Vila Raiz, né? Mas das demais comunidades que estão margeadas ao rio Capibaribe, porque a gente tem a problemática causada pela desigualdade social, e isso faz com que, né, sejam comunidades, por exemplo, sem saneamento básico, então todo esse esgotamento sanitário vai para o rio, né? São comunidades em que os direitos básicos são violados constantemente. E todos os anos as pessoas sofrem, né, em menor ou em maior escala, os efeitos das chuvas. E isso vem, né, diretamente de um processo pensando não só a desigualdade social, mas também pensando, né, o racismo estrutural e o racismo ambiental, e vem diretamente, né, desses modos de produção, né, que enquanto humanidade a gente tem, que é um modo de produção que beneficia as pessoas mais ricas, né? Então quem é rico continua ficando cada vez mais rico e vai colocando essa conta para serem paga pelas pessoas mais pobres, né, mais vulnerabilizadas, que têm endereço, né, e que têm cor. Então, é pensar que essa crise climática que a gente tem vivido é também uma crise de modo de produção. Ela é uma crise econômica com reflexos diretos, né, no clima, que é algo que a gente escuta, né, desde criança. É efeito estufa, né, o buraco na camada de ozônio, derretimento das geleiras. Mas isso, né, antes era trazido, parecia uma coisa muito futurista, né, parecia uma coisa muito mais para frente. E aí a gente tem vivido hoje mais intensamente, né, esses efeitos, mas essas comunidades já vivem esses efeitos desde muito tempo, né? Seja por muita chuva, seja por muito calor, seja pela seca no interior do estado. Então, esse modo de produção e essas desigualdades sociais
elas intensificam, né, e pioram ainda mais a qualidade de vida das pessoas que estão, né, em áreas, eu não diria áreas de risco, porque, por exemplo, aqui em Recife a gente tem bairros como a Beira Rio, que é na margem do rio, e as pessoas vivem muito bem, obrigado. Então, o que é que difere as pessoas que moram na Beira Rio, que moram em Apipucos, né, que moram em Boa Viagem, na Madalena, nas Graças, das pessoas que moram em comunidades como a Vila Raiz? Se não, né, essa quebra econômica. Então, eu acho que a gente pode ir começando nossa conversa, né, tendo no nosso horizonte, né, que essa crise climática ela é uma crise econômica e de meios de produção também, e que esses meios de produção eles não estão nas mãos das pessoas mais pobres, pelo contrário, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia que é tipo como se você saísse com seus amigos para, sei lá, almoçar. E aí você vai lá, come uma água com uma batata frita, todo mundo pede muita coisa e na hora de pagar querem dividir a conta por igual, né? Quando você consumiu aquilo, né? Uma quantidade bem irrisória dentro do contexto todo. Então, acho que é uma analogia que vai ajudar, né, a quem está ouvindo conseguir colocar isso em perspectiva. Não tem como deixar de falar de um modelo econômico que privilegia o lucro de grandes corporações, em detrimento da casa comum, como bem falou a Joyce. E um exemplo disso aconteceu em Maceió, em 2018. Eu queria agora que o Adriano nos contasse, né, e contasse para os nossos ouvintes o que foi que aconteceu naquele ano e como está a situação hoje. Pessoal, primeiramente, boa tarde Fabiana, boa tarde Roberto, boa tarde Joyce. Meu nome é Adriano Alves, sou ex-liderança lá do bairro do Mutange, um dos principais bairros atingido pela mineração Braskem no ano de 2018. Cara, o que a gente recorda foi um dia de terror, né? Um dia extremamente difícil, porque a gente realmente não esperava que acontecesse, né, uma situação como essa. A gente foi pego totalmente de surpresa. Era por volta mais ou menos 2 horas e 16 minutos. Era exatamente por esse momento onde eu estava em casa, né, e aí a gente do nada sentiu aquele tremor de terra, né? A gente até se assustou porque eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha sentido tremores pequenos, de pequenas magnitudes, mas esse realmente foi um tremor que a gente realmente sentiu, que a gente viu o móvel se mover dentro de casa. E, assim, foi uma tarde terrível, porque aí começou as especulações. Já tinha essa situação do caso Braskem, a gente já estava ciente do que realmente poderia acontecer, mas que nós não estávamos preparados, né? Então, a gente foi pego de surpresa, aquele tremor do nada apareceu. Várias pessoas, eu acredito que o bairro do Pinheiro foi o bairro que foi mais atingido, né? Onde eles sentiram realmente o tremor de forma maior, né? Que abriu até crateras e tudo mais. E aí acabou que hoje a gente tem quase 5 bairros evacuados, né? Sem nenhum morador. A gente, acho que acredito, só tem a região dos Flechais, que é na região do Bebedouro, que ainda está lá no isolamento social. Hoje os moradores brigam para que eles saiam, mas até o exato momento nem o poder público, nem a própria mineradora Braskem tomou a iniciativa de sair, tirar aqueles moradores ou revitalizar o bairro, enfim. Está nesse meio termo, revitaliza, tira, revitaliza, tira. Temos também o bairro do Bom Parto, né, que hoje também, uma boa parte hoje não se encontra mais nenhum morador, mas que também tem uma outra parte que ainda existe morador que também está no mesmo caso dos Flechais, que é naquela luta de sair. Aqui a gente se dividiu, a gente não, na verdade, os órgãos públicos determinou, Defesa Civil, os órgãos que fizeram todo o estudo de solo, tem um lado que está em risco de desabar, eu posso até dizer assim, que eu acredito que não vai desabar, e o outro lado que existe o morador. Um lado evacuado e o outro lado não evacuado, onde tem esses moradores. Então, hoje a gente vive em um cenário de guerra, né? Hoje a gente tem
totalmente do Pinheiro, sem ninguém morando, né? Eu acho que quando chega no Pinheiro, na divisa do Pinheiro, entre o Farol, é que existe alguma quantidade de morador. No Mutange, que era a área que eu morava, hoje não existe nenhum morador. A região de Bebedouro também não existe nenhum morador. E hoje a gente está nesse cenário. Hoje eu atuo em outra comunidade próxima ao bairro adjacente, né? No caso, próximo ao bairro de Bebedouro, porque eu não quis ir para uma região longa, distante desses bairros, e continuei ali naquela borda de entorno. Lembrando que esses moradores não receberam uma indenização de forma justa. Alguns sim, porque continuaram brigaram na justiça, receberam de forma justa, e outros não. Posso citar como exemplo a minha comunidade, o Mutange. A justiça determinou um valor de R$ 81.500 para cada morador. Então, eu, Adriano, particularmente aceitei, porque é algo que era muito desgastante. A gente estava preocupado com o que podia acontecer, então a gente saiu de forma emergencial, não quis pensar no valor financeiro, não pensar no valor do seu imóvel, enfim. O que a gente queria realmente era sair daquela zona de perigo que todos os dias nos jornais de Alagoas, no Jornal do Brasil, era o que se noticiava, era essas questões do Braskem aqui no estado de Alagoas e no município de Maceió. Eu confesso que para mim foi realmente muito difícil. Hoje, lá no Mutange, como eu expliquei, eu era liderança comunitária, fazia parte da Associação dos Moradores como diretor de cultura. E quando eu passei a morar lá na Estância Jaqueira, eu confesso que deu vontade de desistir, porque é tudo um recomeço do zero. Você chega ali numa comunidade onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe da sua história, e lá no Mutange não. Diferente. Algo que é muito diferente. Lá no Mutange as pessoas me viram crescer, as pessoas me viram ficar de maior, me viram eu ter autonomia para poder entrar dentro da diretoria da associação. Então, assim, todo um contexto. Gostaria de falar rapidamente enquanto historiador, né? Porque o que nós estamos vendo é uma profunda destruição, não apenas do que é material, né? Bairros mais tradicionais aqui de Maceió, né? Um dos primeiros cinemas se construiu lá. A gente tem a casa da Nise da Silveira, salvo engano, também, que ficava por lá. Então, são coisas, materialmente falando, que são muito importantes, mas a gente também pode falar do que é abstrato, né? De pessoas que viviam há muito tempo como vizinhas e que foram separadas. Então, essa memória histórica também ela vai sendo destruída, e o projeto Nosso Chão, Nossa História visa também, né, esse resgate dessa memória histórica que é tão importante para todos nós, né? Pois é, Roberto. E olha, a gente está falando aqui hoje do caso da mineradora Braskem, mas estes efeitos aí do privilégio aos grandes projetos em detrimento da população e da natureza, eles se repetem por aí afora, né? Acontecem, por exemplo, na construção de empreendimentos turísticos, na construção de usinas, de fábricas, quando às vezes comunidades são expulsas de seu lugar ou são impactadas por todos os efeitos dessas construções, né? Ou até mesmo de energias renováveis, como vem acontecendo com as usinas eólicas e fotovoltaicas. Não somos contra o aproveitamento dos ventos e do sol como fontes de energia. Agora, a maneira como esses recursos estão sendo explorados, assim, agredindo a natureza, agredindo a população, com todos esses impactos, isso nós somos contra, não é? É verdade, Fabi. E vocês, internautas, já pararam para pensar que as maiores vítimas destes projetos são as populações das periferias, agricultores familiares, indígenas, negros, quilombolas ou comunidades tradicionais? O racismo ambiental é uma das faces da desigualdade e injustiça social. Então, ele se manifesta na forma como algumas comunidades sofrem muito mais os impactos negativos da degradação ambiental e da falta de acesso a bens naturais. Então, eu queria que vocês dois, Joyce e Adriano, falassem um pouco como percebem isso nas comunidades em que vivem.
Eu primeiro queria estender minha solidariedade ao Adriano, né? A gente acompanhou. Eu faço parte da Rede por Adaptação Climática Antirracista, né? Que é uma rede nacional, e a gente acompanhou, né? Também lá o caso, assim, devastador. E aí tem uma coisa que o Adriano falou, e aí para justamente fazer esse link com o racismo ambiental, né? O Roberto falou também que é essa perda da história. Eu lembro que na enchente de 2022, eu vim para cá, abri a sede, né? Deixei o pessoal aqui e saí para comprar comida. Quando eu voltei, tinha uma senhora que a gente atendia aqui, dona Renata, eu nem consegui sair do carro. Eu abri a porta do carro, botei o pé para o lado de fora, ela se jogou nos meus braços. E aí ela dizia, tia Joyce, eu perdi a minha história. E a casa dela literalmente deu água no teto, assim. Ela perdeu tudo. Ela estava com a roupa do corpo. Mas ela não falou, eu perdi minha geladeira, perdi meu fogão, perdi minha casa, não. Ela dizia, tia Joyce, eu perdi minha história. Porque ela tinha foto desde a bisavó dela até a neta. E a gente sabe que para populações, né, para pessoas negras, esse resgate histórico, essa memória familiar é muito difícil, porque nossa história sempre foi muito apagada, né? Por exemplo, eu tenho amigos meus da época de graduação de classe média que conseguem voltar tipo 10 gerações, né, na família, né, para fazer essa genealogia. Eu não consigo voltar 3, por exemplo. E isso dialoga, né, diretamente de como o racismo ambiental ele é cruel no nível, porque ele está falando, eu estou falando da privação de história, eu estou falando de comunidades que vivem eternamente num processo de estresse pós-traumático. Então, as pessoas adoecem, a saúde mental dessas pessoas vai se deteriorando, né? Dia após dia. Aqui, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que precisaram se mudar por orientação médica, né? Pessoas com problemas de coração que o médico disse, olha, você vai acabar morrendo, porque você já tem um marca-passo, e só que, enfim, a pessoa não dorme, então a pessoa realmente precisou vender a casinha dela, né? Como é num território vulnerabilizado, vendeu por pouco e foi morar em outro território que também não é o ideal, né, para ela. Então, acho que quando a gente fala, né, de como o racismo ambiental ele vai minando a vida das pessoas, a gente precisa entender que a gente não está falando só do evento climático extremo e o que acontece no dia. As pessoas tendem a achar que, sei lá, no caso das populações ribeirinhas, né, o rio baixou, parece que vem uma fada mágica com a varinha de condão e tudo voltou a ser como era antes, e não é. Né? Então, é preciso que a gente consiga estender esse debate para pensar o enfrentamento ao racismo ambiental a partir da perspectiva do fortalecimento e do cuidado com as pessoas que estão no território. Né? A gente tem muita gente adoecida. A gente tem criança aqui de 12 anos que está tomando lítio, sabe? Que é uma medicação psiquiátrica pesadíssima. Assim. A gente tem uma sociedade que está completamente adoecida por conta dos processos de violação de direitos básicos. Né? Eu lembro que o Adriano estava falando a coisa da indenização, a gente tem uma problemática seríssima aqui. Né? Recife, por exemplo, tem um déficit habitacional de mais de 70 mil pessoas. Isso sem contar a população de rua. A Várzea, que é o segundo maior bairro de Recife, tem 72 mil pessoas. Então, imagina quantas pessoas estão ou na casa de parentes ou recebendo aquele auxílio aluguel que aumentaram ano passado para R$300. O que é que você aluga com R$300? Principalmente no bairro aqui, né? Se a gente for pegar a Várzea, que é um bairro que tem o campus da universidade, você tem kitnet por R$700. Essa pessoa vai morar onde? Vai morar em outro território tão vulnerabilizado quanto. Então, pensar o racismo ambiental é pensar a dignidade, né, das pessoas, né? Das pessoas negras, né, dos ribeirinhos, quilombolas, dos povos originários, né, da população LGBTQIAPN+. Aqui a gente tem parceria com a organização, com a ANATRAP, que é a nova Associação de Travestis e Pessoas Trans. E se, assim, as pessoas veem o nosso sofrimento, as pessoas não conseguem imaginar quão maior é o sofrimento
das travestis e pessoas trans que já são invisibilizadas já dentro desse contexto, né? Então, é tipo a cebola, né? São muitas nuances, são muitas camadas que precisam ser levadas em consideração, que precisam ser trabalhadas, mas trabalhadas de maneira digna, trabalhadas trazendo as pessoas do território para o protagonismo do debate, né? Para colocar, porque tecnologias e soluções já existem dentro das comunidades, né? Elas precisam ser amplificadas, né? Precisam ser melhoradas, precisa talvez, né, ter um olhar mais técnico para conseguir fazer com que essas soluções, né, tomem uma proporção maior, que possam ser replicadas, que possam, enfim. Eu acho que a gente está num momento histórico, né? É bom que o Roberto é historiador. A gente está num momento histórico muito importante para a humanidade. E a gente precisa tomar os rumos disso nas mãos da maioria das pessoas, nas mãos de quem faz esse Brasil ser o Brasil, sabe? A gente sofreu, está sofrendo e eu acredito que vai continuar sofrendo. A gente saiu de forma injustas das nossas casas, indenização muito mal paga. Hoje existem pessoas doentes por conta disso, pessoas que morreram por conta disso. Eu tinha meu pai e minha mãe que praticamente morou toda a vida lá, né? Meu pai, eu acredito que tinha mais de 40 anos morando lá, ou muito mais, vou botar 50 aí, mais de 50 anos morando naquela região. Então a gente foi muito prejudicado mesmo. Vamos falar agora de organização comunitária, né? Afinal, é se juntando a outros e a outras que a gente ganha força. Então, Joyce, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Você falou aí, em um certo momento, sobre as soluções e as tecnologias que as próprias comunidades têm e que não são escutadas, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho dessas soluções construídas nas comunidades, que você falasse um pouquinho sobre o GRI Solidário e como a comunidade tem se organizado, tanto para estar preparada para os efeitos das mudanças climáticas, quanto para resistir às ameaças dos grandes empreendimentos, né? A Várzea, ela tem sofrido, né, um processo de anos assim, de especulação imobiliária pesado. Não é tanto que você chegar na Várzea agora, eu acho que tem uns 2 grandes prédios sendo construídos e vários outros foram. E isso é muito complicado, porque eles fazem os prédios nas avenidas, né? Por exemplo, aqui a Vila Raiz nunca teve problema de fornecimento de água. Depois que construíram um prédio aqui na frente, um prédio grandão, com heliporto e tudo, a comunidade passou a não ter água ou ter água poucos dias na semana. E aí isso fez com que as pessoas começassem a cavar poço, só que é muito próximo do rio com água contaminada. Então, esse lençol freático provavelmente também está super contaminado. E aí é a água que as pessoas usam para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa. É uma situação bem complexa, né? Aqui a Gris, a gente trabalha desde 2018. A gente começou como uma organização, né, de atendimento lúdico-terapêutico, né, para crianças e adolescentes. Com pouco tempo, a gente entendeu que não adiantava atender só as crianças se a gente não fizesse esse atendimento familiar. Então, a gente passa a fazer esse atendimento, né? Ou a gente atende a família inteira, ou a gente não atende, porque, enfim, né, a gente precisa fazer toda essa construção. E aí a gente passa pela pandemia, que foi um momento assim, terrível, né, dentro dos territórios também. E em 2022 a gente teve essa grande chuva. Após isso, a gente começou a pensar que estratégias a gente vai utilizar caso isso aconteça novamente. Porque, como eu disse, né, foi um processo super traumático. Eu, por exemplo, até hoje eu nunca chorei em 2022. Nunca. Ainda é uma coisa que está presa aqui e mesmo com a terapia não está saindo. Então, a gente, junto com as mulheres do território, a gente criou um plano comunitário, né, de contingência, adaptação e mitigação dos efeitos das chuvas. Esse plano, inclusive, ano passado, ganhou o prêmio Periferia Viva, né? E a gente ganhou também o prêmio Periferia Sem Risco, né? Foi um prêmio, só 3 organizações no Brasil ganharam. E esse é um plano que é um plano guarda-chuva, que a gente chama de plano guarda-chuva, né? Então, a gente tem ações para serem feitas antes das chuvas, durante as chuvas, pós-chuva,
né? A gente tem um processo também de letramento climático para ser feito com as pessoas do território e outras lideranças comunitárias, né? Ensinando as pessoas como fazer esse monitoramento territorial através de, enfim, leitura de imagens de satélite, né? Leitura das informações no site do IMET, do CEMADEM, da APAC, né? Como criar esses processos de monitoramento comunitário. E aí, no plano, a gente tem todo um sistema de comunicação que a gente chamou de Se Liga Aí, Bença, que é uma expressão, né, que a gente tem aqui. Então, é uma comunicação inclusiva, é uma comunicação adaptada, né? Não tem muita escrita, né? A gente converteu tudo para imagem. A gente foi fazendo uma série de vídeos chamando as celebridades do bairro, né? A Vaz é um bairro que é culturalmente muito vivo, então a gente saiu chamando as pessoas, né, os artistas, para ir construindo essas novas informações, né? Então, o que é que eu tenho que colocar na minha bolsa sobrevivência? Que é uma bolsa para a gente já deixar, sei lá, sair. A gente agora aqui está em alerta amarelo, né? Quando está nesse alerta, a gente já pede para as pessoas prepararem a bolsa sobrevivência, que é o quê? O que é a sua primeira necessidade e urgência? Já deixa pronto, né? A gente tem um sistema de comunicação popular feito com as mulheres, né? Que são as famosas fofoqueiras do bairro. Então, a gente chamou essas mulheres, fez uma formação com essas mulheres e elas ajudam nesse processo de comunicação, né? Porque nem todo mundo tem um celular, nem sempre a internet está funcionando. Se a gente for pegar, por exemplo, as pessoas mais idosas, não sabem mexer tanto em tecnologia, então a gente tem essas comunicadoras, a gente tem as famílias guardiães, que são famílias que cuidam de outras famílias, né? Então, são famílias que são um pouco mais estruturadas, que cuidam de famílias menos estruturadas, né? Então, com pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de locomoção, gestantes no último trimestre, puérperas, famílias que têm crianças, né? Mas que a família está num processo disfuncional, né? De abuso de álcool e outras drogas. Então, todo esse processo foi construído junto com as mulheres do território. A gente, enquanto organização, chamou a universidade, né, o departamento de geografia, o pessoal do TIG Periferia, né, junto com a professora Cristiana Duarte, mas todas as decisões foram construídas com as mulheres. A gente ficou sabe quando a criança está começando a andar e você fica ali, né, tipo, olhando para não cair, pronto, a gente ficou muito nesse suporte. E aí vem no processo de formação com as mulheres também, né, de letramento racial, letramento climático, de incidência política, porque a ideia não é que a gente vá ocupar esses lugares. A ideia é que a gente instrumentalize, né, as mulheres do território, e aí eu falo mulheres, porque aqui é um território que a gente tem a maioria, né, quase 80% das residências chefiadas por mulheres, né, mães solo, então a gente tem um trabalho que é muito dedicado para elas, e essa construção com elas também, para chegar no poder público e conseguir fazer esse enfrentamento com o poder público, ou esse somatório, como a gente tem feito, por exemplo, com a Defesa Civil. A gente aqui, em 2022, tinha um problema sério com a Defesa Civil. Hoje, a gente já tem uma relação muito partilhada com a Defesa Civil, né? De construir coletivamente, de chamar, né? Inclusive de ser parceira com a Defesa Civil, né? Para cobrar institucionalmente. Então, o território, né, não só aqui, mas a gente tem, né, por exemplo, tem a Articulação Recife de Luta, que a gente faz parte, tem a Rede Gera, né, que eu coordeno também, que é essa rede de governança para enfrentamento ao racismo ambiental, que são com vários outros territórios também ribeirinhos, tem a Rede Nacional para Adaptação Climática Antirracista. Então, eu acho que o trabalho que a gente tem também é muito nesse trabalho de ir funcionar como um hub, sabe? E ir trazendo outros projetos, outras iniciativas, outros contextos, para que a gente consiga pensar coletivamente. Mas pensar coletivamente o que já é produzido dentro do território. Então, por exemplo, o território já monitorava, tinha algumas mulheres que já monitoravam a elevação do rio. A gente conseguiu manualizar isso com tira de madeira, né? E fita. Sabe aquelas fitas não ultraplástica, tipo amarela e preta? Pronto, a gente conseguiu. Agora a gente já conseguiu uma parceria com a universidade e está instalando sensores de monitoramento, né? Aí está numa parceria com o Colégio Embraer
para fazer sensores de baixo custo de monitoramento de elevação do rio. Mas isso já era feito no território, né? A gente vem para somar e facilitando, né? Aprimorando essa tecnologia social que já existe. Então, eu acho que uma das grandes problemáticas, inclusive, é que os territórios não são trazidos à centralidade do debate, sabe? E esse é um esforço que a gente tem feito de construir em rede, né, para poder fazer essas incidências políticas. E vale ressaltar que se a gente ficar esperando que o poder público ouça as comunidades, não vai adiantar, né? As comunidades têm que se organizar, têm que estar aí, se juntar, e brigar muito, porque se depender só lá de cima... É algo que é muito cansativo. E é muito difícil, a gente já ouviu, acho que vocês até já ouviram falar, quando se fala Braskem, é uma empresa multinacional, então tem muito dinheiro. Todo o contexto, todo esse caso, o governo do estado sem se pronunciar, fica calado, o governo federal da mesma forma. Então, assim, é como se todo mundo ficou à mercê da Braskem. A Braskem é que manda no estado de Alagoas, por ser uma das empresas maiores, eu posso dizer até maior, a maior aqui do nosso estado, onde tem vários locais. Então, assim, é muito complicado, entendeu? É uma empresa que tem muito dinheiro. Enfim, eu fico até às vezes sem palavras, porque falar Braskem é muito, muito dolorido para mim. Eu não posso ser hipócrita, tá? E dizer que a Braskem, ela não vem contribuindo, tá? Ela deu sim, causou esse problema todinho, causou esse dano, mas ela hoje também está reparando os danos. Hoje a gente tem principais avenidas aqui sendo reformadas através do dinheiro que ela indenizou o município. É aquele negócio, causou um dano, hoje está tentando reparar, tem algumas coisas para melhorar, mas também não posso dizer que não está fazendo nada. Não é a Braskem, não é a usina tal, não é a fábrica tal, é o modelo de exploração. Ela pode estar reparando uma coisa ou outra, mas ela continua mantendo o mesmo modelo de exploração. Então, o problema não é A ou B, o problema é a forma que nós temos de explorar nossos recursos naturais sem nenhum comprometimento com a natureza, com o meio ambiente e com as pessoas que moram há anos naquele lugar, que tem toda uma história construída lá, né? Foi maravilhoso, gente, conversar com vocês. Os depoimentos de vocês foram muito enriquecedores. E para encerrar, eu queria trazer um poema de Jessié Quirino, que na verdade é um coco, né, que foi musicado por Túlio Borges, e que traz um pouquinho, né, dessa tristeza, dessa coisa que é ver a modernidade atropelar as nossas árvores, atropelar as nossas paisagens, as nossas memórias, as nossas vidas, né? E aí eu vou pedir licença. Vocês me desculpem, ouvintes, me desculpem vocês também aqui que estão comigo, mas como é um coco, eu vou ter que cantar. E como eu não sou cantora, minha voz não é lá essas coisas, então peço desculpa e aguentem um pouquinho aí, mas faz assim. As mangueiras tão de luto e as mangas de sentimento derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras tão de luto e as mangas de sentimento derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. Um pé de manga, um pé de cupuaçu, pé de jaca, pé de coco e um lindo pé de caju. Como é que pode tamanho descabimento derrubar um pé de manga para fazer um apartamento? É assim, dessa maneira aí tão bonita, divertida, que o nosso podcast, Nossa Casa Comum, fica por aqui. No próximo episódio, vamos conversar sobre gente que semeia esperança e cuidado com a casa comum. Acompanhe os nossos programas nas plataformas do YouTube e Spotify da Rede Cáritas Brasileira Regional, Nordeste 2. E siga a gente nas redes sociais e vamos juntos cuidar da nossa casa comum. Muito obrigado, gente, pela oportunidade.